programa Palavra e Família. Eu, Davi. Eu, a Carol. E hoje nós temos convidados, mas tão especiais, porque são nossos netos, que não são estranhos para o nosso programa, já participaram conosco também. Mas, infelizmente, o tema do nosso programa não é nada agradável hoje. Lila, Andrew, seu irmão John e seus pais sofreram um assalto que foi muito triste, muito chato, acho que podemos dizer assim. E alguns meses têm passado, eles certamente aprenderam várias lições à luz de tudo isso. Eu lembro, nesses dias que antecedem mesmo, um momento, um feriado chamado Thanksgiving, que graças a Deus tem espalhado no mundo, talvez seja o único feriado que ainda existe nos Estados Unidos, pelo menos, que tem algum subsídio evangélico e cristão de dar graças em tudo. É um grande homem do passado que foi assaltado também a cavalo e ele depois louvou a Deus porque primeiro ele tinha pouco quando foi assaltado. Segundo, não foi machucado no assalto. Mas, acima de tudo, ele agradeceu a Deus que ele foi assaltado e não foi o assaltante. E nós podemos louvar a Deus que a graça dele entrou na nossa vida para nós sermos os assaltados e não os assaltantes. Ok. Andrew, conta um pouco o que aconteceu, como você ficou sabendo disso? O que aconteceu, a gente tinha ficado aquela semana fora, na praia. E quando a gente voltou, domingo à noite, meus pais foram visitar outra igreja. E eu e a Lila, a gente foi lá para casa, que a gente queria ir no outro culto lá na nossa igreja. E a gente foi lá, se arrumamos, tudo, fomos para a igreja. E nesse período, enquanto a gente estava lá, nossa casa foi assaltada por 2 homens. Aí depois do culto, eu fui para a casa de um amigo meu e a Lila também. E os meus pais chegaram bem tarde. Quando chegaram lá, tudo estava revirado e foi assim que aconteceu. E como é que vocês sentiram, Lila? Qual foi o seu sentimento? Como foi que seus pais contaram? Porque vocês dormiram cada um na casa de um amigo, né? Então vocês nem souberam do acontecido. Bom, quando meus pais foram buscar a gente, né? Eles contaram no carro pra gente. Mas acho que eles contaram de uma forma bem boa, assim, de uma forma, contaram uma notícia triste de uma forma muito boa, que fez a gente entender, né, e eles aplicaram muitos textos bíblicos, leram muitos textos bíblicos, oraram muito com a gente, mas acho que a primeira sensação é que o lugar que você se sentia seguro, né, a nossa casa, você não se sente mais. Então, acho que isso foi o meu maior sentimento, né? Mas é uma realidade de muita gente. Eu fiz uma pesquisa uma vez, uma mensagem na igreja sobre quando as coisas ruins acontecem com a gente e 90% ou mais da nossa igreja, e uma igreja grande, mais de 1.000 pessoas, falou que havia sido assaltado em algum momento. É uma realidade brasileira, mas não só no Brasil. Conta um pouco, nós estivemos na Nigéria, alguns de vocês acompanharam nossa viagem. O que nós... Sim, no domingo estivemos numa igreja, o Davi pregou e o pastor que nos levou lá falou, olha, essa igreja já foi queimada, totalmente destruída mais de 10 vezes. Porque eles entram, acabam com... Então é uma realidade que acontece normalmente. Toda semana tem notícia de sequestro, de algo, e é complicado. Vivemos num mundo que jaz no maligno e o assunto de hoje é para todos nós. Como vocês lidaram com isso? Quais foram lições que vocês aprenderam, Andrew? Talvez algum versículo bíblico. Como é que vocês lidam com a insegurança e o medo como adolescentes? O que eu mais senti foi com o medo mesmo de pode acontecer de novo a qualquer momento, não tô seguro. E uma coisa que eu repetia muito na minha cabeça quando eu ia dormir, era o versículo Salmos 4:8, em paz me deito e logo me pego no sono,
pois só tu, Senhor, me dá segurança. Foi uma coisa assim que eu repito várias vezes à noite, assim, quando dá aquela insegurança de tipo, meu, será que vai acontecer essa noite? Coisa assim. Então foi mais isso que eu senti. E você, Lila? Bom, eu acho que muitas lições aprendidas foram que, primeiro que, como vocês já falaram, muitas pessoas passam por isso. E muitas dessas pessoas ajudaram a gente também nesse processo de passar por isso. E também acho que outra coisa que eu aprendi muito foi que foram coisas e apenas coisas, né? E que isso me fez lembrar que Deus é suficiente na nossa vida. E o primeiro sentimento também, uma das primeiras coisas que eu senti muito foi a injustiça, né? Mas por quê? Por que isso aconteceu com a gente, né? Mas com o tempo, lendo vários textos, orando bastante, lembrando que Deus é suficiente na nossa vida, né? E um versículo que minha mãe leu muito pra gente foi Salmo 127:1, que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Que Deus é a única pessoa que realmente pode nos proteger e Ele tá com a gente sempre. Então, E daí, Andrew, aconteceu, né? Que teu pai dirigindo, saiu uma moto na frente dele com a sua mochila nas costas, não foi? Ai, ai, ai. Eu tava saindo lá da igreja, tava junto com meu amigo no carro, aí passou assim um cara de moto, aí ele, Angel, aquilo não é só mochila? Aí eu olhei, é mesmo. Só que aí a gente ia tirar foto da placa, tudo, só que não deu tempo e virou pro outro lado. Mas que raiva, que uma coisa assim, parece na cara, assim. Mais uma última pergunta para vocês. Como seus pais ajudaram? Já falaram um pouco, mas porque aqui tem pais que estão assistindo, muito mais do que adolescentes da sua idade, e que vão passar, já passaram por uma situação assim. Como que os pais podem ajudar os filhos a lidarem com um assalto, uma tragédia, alguma coisa assim? O que vocês acham? O que ajudou? bom, eu acho que a primeira coisa, eu sei que eu já falei disso e vocês também, mas se voltar para a palavra, né, e orar juntos. Acho que uma das coisas que mais fez a diferença foi a oração juntos em família e conversas intencionais sobre os seus medos e, tipo, muitas vezes eu sentei com a minha mãe, meu pai, mãe, eu tô sentindo isso, não tô me sentindo segura. E a minha mãe ia direto abrir a Bíblia e ler textos bíblicos que me acalmava e me ajudava. Então acho que isso foi algo que realmente me impactou, algo que fez toda a diferença. Eu acho que também outra coisa que ajuda bastante na hora de contar para os seus filhos o que aconteceu. Porque é uma coisa que, tipo, é muito inesperado. Mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, sempre voltar para a palavra, né? E outra coisa que eu acho que ajudou bastante é sempre parar para pensar, falando com os filhos e tudo. Se acontecer alguma coisa dessa e você morrer, você vai para onde? Né? Sem voltar para a palavra, falar versículos que sempre aponta para o que está acontecendo, né? Então acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Muito bom. Dizem que netos são o galardão dado por Deus por você não ter matado seus filhos. E hoje eu sou tão grato a Deus que eu não matei o seu pai em alguns momentos que me deixou com nervos à flor da pele, porque vocês são uma bênção e têm sabedoria precoce, que significa além dos seus anos. Muito obrigado por ter ministrado para a nossa audiência. Não é pregue a palavra, é a Palavra e família. mas prega a palavra, isso é importante também. Obrigado para vocês e todos vocês também.